Romanos 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Está o texto na tela aí, né? Vamos ler junto? 1, 2, 3. E não sede conformado, mas transformado. Perfeita vontade de Deus. O texto está um pouquinho diferente do meu aqui, mas é isso mesmo. Aqui é a versão corrigida que está aí, né, na tela. Mas diz, o ponto que eu quero que você guarde aí é: não vos conformeis com esse mundo. Você pode dizer para quem está do seu lado: não se conforme com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo. Primeiro, eu queria falar desse texto aqui, não se conformar com o mundo, por 4 perspectivas aqui, mas antes, eu gostaria de falar com você sobre essa expressão, mundo, porque aqui Paulo nos dá esse conselho, dizendo para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, essa expressão mundo aqui, quando Paulo fala de mundo, Paulo está falando sobre os valores, sobre a ética, sobre a justiça, sobre a cultura desse mundo que nós vivemos. Amém? Quantos estão entendendo? Quando Paulo se refere a mundo, ele está se referindo ao quê? Aos valores, à ética, à cultura, à justiça que vemos no mundo. Essa expressão aqui, esses valores, esse conjunto de valores, éticas aqui que Paulo está dizendo, está falando do quê? De uma criação que um dia foi sujeitada pelo pecado, né? Lá quando Adão pecou, e agora os valores de Deus, a ética de Deus, a justiça de Deus, a cultura do céu não habita mais plenamente no homem, irmãos. É visível que às vezes pessoas se escandalizam quando vê um cristão orando, quando vê um cristão, expressando a sua fé. Muitas vezes pessoas são ridicularizadas, quando na verdade somos nós que deveríamos rir deles. Como pode essa pessoa usando essa roupa? Como pode essa pessoa falando essa palavra? Como pode essa pessoa, vivendo essa cultura? Mas não, muitas das vezes o que vemos é o contrário, é o mundo tentando ridicularizar e rir da fé cristã. Por quê? Porque esse conjunto de valores, de ética, de cultura de Deus, de justiça de Deus, ele não habita mais plenamente no homem. Então aquilo que é certo hoje parece que é ridículo. Aquilo que é a vontade de Deus parece hoje algo ridículo. Por quê? Porque a cultura, irmãos, entenda uma coisa. O diabo, ele vai mudando as pessoas, vai mudando as gerações, e ele faz isso de uma forma tão simples e tão sorrateira que você nem imagina. Porque muitos cristãos não imaginam que a sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, às vezes, estão sendo discipulados sem que ele perceba. Os programas que você vê, as músicas que você ouve, até mesmo a escola que o seu filho frequenta, de forma assim, bem sorrateira, o diabo vai implantando certos valores
Isso é gradativo, é devagarzinho, as pessoas não vão percebendo, e esses valores, e essa ética cristã, esses valores, essa justiça de Deus vai saindo de dentro de nós. A palavra de Deus diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, Adão sujeitou a criação ao diabo quando ele peca. Toda a criação ficou sujeita ao diabo. Por isso que o diabo, lá quando estava tentando Jesus, ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse: se você se prostrar e me adorar, eu posso te dar tudo isso aí, porque me foi entregue. Essa foi a expressão que o diabo usou para Jesus. Isso me foi entregue. Ou seja, no dia que Adão pecou, Adão entregou o controle, o domínio. Adão entregou para o diabo a autoridade da terra. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, se você puder abrir comigo, Romanos capítulo 8, abra aí, Romanos capítulo 8, rapidinho, sei que você é bom de Bíblia. Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao 23, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita, diga sujeita. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardamos a adoção dos filhos, de filho, e a redenção do nosso corpo. Paulo diz aqui que a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, Adão. Quando Adão entrega, esse domínio, esse controle ao diabo, toda a criação ficou sujeita. Então Paulo diz aí, porque toda a criação geme até hoje, e sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta até agora angústias. Ou seja, Paulo disse que nós estamos aguardando então, irmãos, o dia que tudo isso será redimido, que tudo isso será, livre dessa sujeição que um dia o diabo, ou melhor, Adão, permitiu a criação estar sujeita. Por isso que toda a criação, de igual modo, geme, porque Adão sujeitou a criação ao diabo. Portanto, servir a Deus é não se sujeitar ao diabo. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Adão fez o quê? Adão sujeitou tudo a Deus, ou melhor, ao diabo. Então hoje, irmão, servir a Deus é você não se sujeitar ao diabo. Porque Adão fez isso, sujeitou tudo, não só o ser humano, mas tudo hoje sofre. E quando você vê o que acontece no mundo hoje, não é apenas uma consequência do homem. Logicamente, sabemos que tem a mão do homem destruindo muita coisa, mas também, o que Paulo se refere aqui é que a criação inteira sofre as consequências do pecado. Amém? Então, nós servirmos a Deus implica em você não se sujeitar ao diabo. É sair debaixo da escravidão do diabo, é entender que alguém um dia venceu o diabo na cruz por você. É entender que um dia o diabo foi vencido por Jesus e agora você é resistência a ele. Porque antes nós estávamos sujeitos, mas agora que conhecemos a Cristo, nós somos resistência. Ou seja, você não se dobra mais diante dele, você é como Mardoqueu diante de Amã. O livro de Esté conta essa história, que Amã passava e todo mundo se curvava diante dele, mas Mardoqueu não se curvava, e ele ficava irritado com isso. Tanto é que tentou matá-lo. Mas o cristão é a semelhança de Mardoqueu, não se curva diante de Satanás, diante do diabo. Portanto, Tiago diz que
nós devemos nos sujeitar, mas não o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, então, fugirá de vós. Então, meus irmãos, quando a palavra diz aí, que o homem é escravo daquilo que o domina, de quem alguém é vencido, o tal se faz também servo. Quando a Bíblia diz que você é escravo daquilo que te domina, Paulo está dizendo aqui, que qualquer coisa que te domina, ela torna-se o teu senhor. E aí? O que você é dominado? O que te domina? Porque muitas vezes nós dizemos, sou cristão, sirva a Deus, o meu Senhor é Deus. Mas muitas das vezes o que te domina não é Deus. Você muitas das vezes diz que o seu Senhor é Deus, mas às vezes o que te domina não é Deus, você não faz a vontade dEle. Para sermos servos de Deus, Deus tem que ter o controle sobre a nossa vida. Antes de fazer a sua vontade, pense primeiro na vontade do seu Senhor. Porque servo, já diz o nome, ele serve a alguém. Portanto, nós nos sujeitamos ao Senhor para servir ao Senhor, e por isso somos servos do Senhor. Portanto, quando Paulo diz aqui que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina, o que vencer você torna-se o teu Senhor. Muitas pessoas, por exemplo, não estão aqui, sabe por quê? Porque foram vencidos pela vontade de ficar em casa, sentado no sofá, vendo televisão. Estou mentindo? Muitas pessoas dizem assim, eu sirvo a Deus. Mas são vencidos, irmãos, por coisas pequenas. Pequenas coisas vencem a pessoa. Pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo de orar, pastor. Mentira. Tira 2, 3, 4 horas em rede social por dia e diz que não tem tempo de orar. Deus vai aceitar essa desculpa sua, irmãos? Jamais. Por quê? Porque você está dizendo que Deus é o seu Senhor, mas em muitas vezes o que te domina não é Ele, a sua vontade não é dele, porque Adão, ele sujeita a terra ao diabo porque peca. Portanto, aquilo que você se sujeita, você se deixa vencer por aquilo. Por isso que o conceito de mundo refere-se ao homem segundo a natureza de Adão. Como eu falei aqui 2 domingos atrás, que ainda são servos daquele que sujeitou Adão, e não daquele que sujeitou hoje aqueles que são nascidos de novo, que confundem liberdade com prisão. Enquanto dizem que são livres, na verdade estão sendo escravos. E é por isso que João disse, não ameis o mundo. Eu estou trazendo aqui para você um conceito de mundo, para depois eu falar o que eu quero falar com você. Por isso que João disse o seguinte, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. João está dizendo o seguinte, olha, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você, porque tudo que há no mundo, disse João, é a concupiscência da carne, dos olhos. O que é concupiscência? Desejo. Tudo que há no mundo é o desejo da carne, desejo dos olhos, e você às vezes é dominado simplesmente por isso. Tudo que você vê, domina. Tudo que você sente, te domina. Os nossos olhos, às vezes, estão nos dominando. Você sabe o que é o certo, mas faz o que a concupiscência, o que o desejo te atrai a fazer. João diz mais, o mundo inteiro jaz no maligno, ou está no maligno. Queridos, não tem como misturar luz com trevas.
não tem como ser do mundo e ser de Deus. Porque a palavra diz aqui, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Diz, o mundo inteiro está no maligno. Ou seja, não tem como você ser do mundo e ser de Deus. Pastor, como é que é isso? Eu saio do mundo para servir a Deus. Como é que é isso? Não, Jesus disse, olha, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, desse mal não é só o mal que me acontece, um raio cair na minha cabeça, uma doença, não. É do mal mesmo que habita em nós. A oração de Cristo aqui é, Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, porque sendo assim, eles teriam que morrer após aceitar Jesus. Mas eu te peço que você os livre do mal, ou seja, livra ele desse mal que habita dentro deles mesmo. Irmãos, quando você ora, pedindo, Deus me livra do mal, não é o mal apenas que o diabo tenta fazer com você todo dia, mas é o mal que habita dentro de você. Sabia disso? Porque às vezes, boa parte dos problemas que nós vivemos, não foi o diabo que trouxe, não foi o vizinho que fez, foi você que causou, com as suas escolhas, com a sua forma de viver, com a sua forma de se relacionar, com a sua forma de ser. Portanto, o mundo, ele tem o seu príncipe. Jesus disse que o príncipe desse mundo estava na hora dele ser julgado, destronado. E aí Paulo vem, então, e diz, não vos conformeis com este mundo. Essa palavra, não vos conformeis aqui, eu queria ver ela com você por 4 perspectivas aqui nessa noite. Primeiro, não se conformar com o mundo é o mesmo que Paulo dizer, não se conformar com a medida do mundo. Veja, Paulo está falando aqui de você não se conformar com a mediocridade desse mundo. Paulo está falando aqui de você não se nivelar por baixo, como as pessoas querem fazer hoje. Você já viu que hoje a regra para as pessoas que as pessoas querem usar para falar de si mesmo, não é mais a palavra de Deus, mas é o outro. Não é porque, eu não estou assim, mas também não sou que nem ele. Já viu? Pastor, olha, a Bíblia fala que tem que ser assim, né? Eu não sou assim, mas pelo menos não sou que nem o Carlos, que é feio. Brincadeira, irmãos, o Carlos não é feio não, é medonho. Oh. Aí nós queremos nos nivelar como, irmãos? Por baixo, porque a régua que nos mede não é a vida do outro, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz, sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não é porque o teu irmão é bonzinho, melhorzinho, não. É porque Deus pede de nós a santidade que habita nele. Obviamente, nunca seremos como Deus, jamais. Mas Deus está querendo dizer o quê? Olhem para mim. O conselho de Hebreus é, olhem firmemente para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Pare de olhar para as pessoas, porque senão você vai cair no pecado, irmãos. É bem verdade que existem pessoas que nos inspiram. Tem pessoas que a vida da pessoa serve de inspiração para você, isso é verdade. Mas não firme a sua fé nela, porque o ser humano é falho. O ser humano é pecador, o ser humano cai. Irmão, de vez em quando eu converso com pessoas, e as pessoas começam a falar, eu falo assim, irmão, mas aí, se eu fizesse, não, pastor, o senhor é pastor. Eu falei, eu sou ser humano. Eu falo para você, irmão, não coloca a sua fé em mim. Coloca a sua fé em Deus, porque a palavra diz que tudo nessa vida passa, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Nós não temos que colocar nossa fé em homem, em ninguém. A nossa fé, ela tem que estar firmada no Senhor Jesus. Olhai firmemente para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Então, não se conformar aqui fala de nós, sabe, tomarmos essa medida da palavra, essa medida dos valores de Deus, dos valores cristãos, dos valores do Senhor Jesus para a nossa vida. Jesus, ele disse que se a vossa justiça
não exceder em muito a dos fariseus, vocês de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Quem eram os fariseus, irmãos? Os fariseus eram os religiosos hipócritas, porque eles pregavam muito para as pessoas e viviam quase nada daquilo que eles pregavam. Então, Jesus fala o seguinte: se a vossa justiça, falando para o discípulo, né, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ser maior do que a dos fariseus, irmã Verônica, de maneira nenhuma você vai entrar no reino do céu. Por quê? O que Cristo está dizendo, em outras palavras, ou seja, muitos crentes, eles aceitam a fé, mas vivem pelos valores do mundo. Quantos crentes hoje assim, irmãos? Quantas pessoas hoje que estão dizendo servir a Deus, mas os seus valores não são de Deus, da palavra de Deus, são valores do mundo. Aí entra aqueles modismo, né, aquelas coisinhas, aí diz assim: mas todo mundo faz isso hoje. Mas todo mundo hoje é assim, pastor. Mas todo mundo separa, então eu posso separar também. Divórcio está normal hoje. Mas todo mundo compra de vez em quando, não paga, dá um calote numa pessoa, eu posso dar também. Mas de vez em quando, sabe, se a mulher fizer por merecer, você pode dar uma taca na sua esposa. Fica misericórdia, né, irmãos? Sabe, a forma de tratar do mundo, a forma de negociar do mundo, a forma de viver do mundo, a forma de se relacionar do mundo, não se conforme com a medida desse mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, porque o que aproveita você ganhar esse mundo inteiro se você perder a sua salvação? Não adiantou nada. Então Paulo está dizendo, não se conforme com a medida desse mundo. Segunda coisa, Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Em outras palavras, não vos conformeis com o resultado desse mundo na sua vida. Com o resultado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A recompensa do mundo é a morte, mas a recompensa do reino é vida eterna. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, em outras palavras, não era para haver doença, não era para haver maldições, não era para haver sofrimento, mas o pecado de Adão amaldiçoou a terra. Deus disse para Adão: maldita é a terra por sua causa. Agora ela te produzirá espinhos, e tu és pó, e ao pó tornará. Ou seja, agora Adão, a terra se tornou maldita por sua causa. E agora os males vão brotar na terra, coisas que não existiam vão existir. As enfermidades, as doenças, o sofrimento, as pragas, as moléstias, tudo que você vê acontecendo no mundo hoje, irmãos, não era para acontecer no plano original de Deus. Mas acontece por quê? Acontece porque o diabo, agora, pela maldição que a terra, né, pela sujeição que a terra foi dada a ele, por Adão, e a terra foi amaldiçoada, e o pecado trouxe então maldições, mortes, doenças. Mas Jesus diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ao perceber que Jesus havia chegado, o cego já não aceitou mais, ou vou mudar a palavra, o cego já não se conformou mais em ser cego. Amém? Jesus disse o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O cego, quando percebeu que Jesus estava ali, ele não se conformou mais em ser cego. O cego Bartimeu ouvia, né, que ele passava, então ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas, em outras palavras, começaram a dizer: cala a boca, cego. Em outras palavras, se conforma, cara, você é cego.
Mas o que eu disse a você, não se conforme com a recompensa do mundo. Não se conforme com o resultado desse mundo na sua vida. E o cego então ouviu que era Jesus. E ele começou a clamar e disse: agora eu era cego, mas agora eu sei que como ele veio, ele está aqui. Agora eu não preciso mais me conformar em ser cego. Se eu tiver fé, eu sei que ele pode me curar. E ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diziam: cala a boca, segue. E ele clamava mais alto. Irmãos, quanto mais as pessoas mandavam ele calar a boca, mais ele clamava, e com mais intensidade ele clamava. Por quê? Porque ele entendeu que ele não tem que se conformar mais. Porque aquele que veio para dar vida e vida em abundância estava diante dele. Eu quero falar para você, não se conforme com o resultado desse mundo. Se você tiver fé, aquele que pode dar vida, pode mudar hoje. Qualquer circunstância na sua vida, depende de você crer nesse Jesus que veio para dizer para mim e para você: não se conforme. Por quê? Porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que acontece? Nós estamos o quê? Conformados. Irmãos, cá entre nós, ninguém pode ajudar uma pessoa conformada. Ninguém pode ajudar uma pessoa conformada. Se você quiser, por exemplo, você vê uma pessoa na miséria e você disser assim: rapaz, eu quero te ajudar. Eu quero que você saia desse lugar aí. Eu quero que você se levante, eu quero te ver um dia crescer, eu quero que você estude, eu quero que você se forme, eu quero que você cresça. Mas ele fala assim: eu não quero, estou conformado aqui. O que é que você pode fazer? Mesmo que você queira ajudar, você não pode fazer nada. Porque é igual dar banho no porco, não tem? Você pode pegar um porquinho, dar um banho nele, passa cera e tudo mais, shampoo, creme, condicionador, solta o porco, onde é que ele vai parar? Lá dentro do poço de lama. Porque só se conforma dentro da lama. Pessoas que estão conformadas com qualquer situação na sua vida, ninguém pode ajudar essa pessoa. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer, que nós precisamos fazer para ajudar uma pessoa, é fazer ela se sentir inconformada com aquele problema, com aquela situação, com aquela vida que ele está vivendo. Porque enquanto a pessoa estiver conformada com o mundo, ela não sai de lá. Enquanto a pessoa estiver conformada com a prostituição, ela não deixa a prostituição. Enquanto ele estiver conformado com o adultério, ele não deixa o adultério. Enquanto ele estiver conformado, irmãos, com a miséria, ele não busca uma vida melhor, porque ele está conformado com aquilo. Por isso que a palavra vem dizer para mim e para você: não vos conformeis com esse mundo. De outras palavras, seja revoltado com esse mundo. Tem alguém aqui? Seja revoltado, não vos conforme com o resultado desse mundo na sua vida. Eu quero falar para ti nessa noite, você pode ir mais alto de onde você está hoje. Você pode ser melhor do que o que você é hoje. Você pode ter um casamento melhor do que o seu casamento está hoje. Você pode, irmão, ser uma pessoa mais próspera do que você é hoje. Tudo parte desse princípio. E aqui não é ganância. Porque dentro do ser humano existe naturalmente, isso é algo de Deus em nós, esse anseio por nós não nos conformarmos com a vida que estamos vivendo hoje. Quem tem hoje uma bicicleta, amanhã quer uma moto. Quem tem uma moto, amanhã quer um carro. Quem tem um carro, depois quer trocar de carro. Quem tem um filho, quer dois. Não? Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, não vos conformeis com o resultado desse mundo na sua vida. Jesus é aquele que pode mudar a sua vida, assim como ele mudou a vida do cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clame, porque ele pode mudar a sua vida. Terceiro, não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo também, não tomar a forma do mundo. Isso aqui é muito para nós cristãos. Amém?
não tomar a forma desse mundo, o mesmo que não se moldar, não tomar a mesma forma desse mundo, estão hoje em dia, irmãos, querendo engessar, não é mais o seu braço, a sua perna, mas hoje estão querendo engessar a sua mente. E tome muito cuidado com isso. Porque antigamente você via jornais, e até muitas pessoas dizem hoje em dia, né, se você não vê jornal, você está desinformado. E se você vê jornal, você está mal informado. Por quê? Porque hoje em dia já não existe jornal que entrega notícia. Jornal entrega ponto de vista para as pessoas. O jornal não está ali para te falar assim, olha, aconteceu isso e isso e isso, para que você tire suas conclusões. Não. Hoje em dia os jornalistas, todos eles estão com viés ideológico, tentando fazer as pessoas acreditarem em uma ideologia. Então, automaticamente, as pessoas querem engessar a cabeça das pessoas, para que elas não tenham liberdade de pensar. Irmãos, estamos vivendo uma geração tão mimimi, que a gente fica assim, às vezes, meu Deus, onde vai parar tudo isso? Semana eu estava vendo a questão eu fico assim, meu Deus, onde é que vai parar as coisas hoje em dia? Agora, a questão de querer implantar uma linguagem neutra. Agora não é aquele, nem aquela. Não é ele, nem ela. Se eu falar aqui, chegar aqui e falar assim, boa noite a todos, não vale, porque todos inclui homem e mulher, né? É preconceito contra as mulheres. Gente, aonde é que nós vamos parar com isso? Essas ideologias, elas são os jornais, a televisão, a mídia, tentam impor na sua mente todo dia essas coisas, irmãos. E as crianças nas escolas, muitas das vezes, estão sendo as mais vulneráveis, porque o alvo deles é o tempo todo implantar essas ideologias nas escolas. Agora, tem até uma guerra para implantar um terceiro banheiro nas escolas. Porque tem os transgêneros. Se para ver uma moça, um travesti batendo numa menina, porque ele entrou dentro do banheiro feminino e a menina não gostou. Então, ele espancando a menina. Aí eu te pergunto, ele pode dizer que ele é mulher, mas o corpo dele não é de mulher. É lógico que ele vai ter vantagem para bater naquela menina. E essas coisas, irmãos, estão bagunçando a cabeça das pessoas hoje em dia. Porque estão tentando engessar a cabeça das pessoas com essas ideologias do inferno. E nós, como igreja, precisamos ser sábios, tanto para ensinar os nossos filhos, como para votar em pessoas que defendem, ao contrário dessas desgraças que estão tentando ser implantadas na sociedade hoje em dia. Porque como que nós votamos? Votamos somente por interesse. O fulano que vai ajudar a fazer isso aqui. Mas o que ele defende? Qual o ideal dessa pessoa? Quais os princípios dela? Porque, tudo bem, nós temos que ter essa preocupação de votar em pessoas que ajudem a sua região, sim. Mas o que ele defende, irmãos? O principal princípio para o cristão votar é o que a pessoa que ele está votando defende. É o ideal dele. Porque, irmãos, acredite, se não tivéssemos deputados, e às vezes a gente bota tudo no mesmo saco, né? Político não presta. Tem pessoas de Deus ali dentro daquela Câmara Federal. Se não, nós já estaríamos com muitas igrejas talvez até fechadas. Vocês sabiam disso? Se não fosse os parlamentares cristãos hoje, que temos na Câmara, nós hoje talvez não teríamos mais nem liberdade de culto, irmãos. Portanto, você precisa compreender que a sua mente é livre. Você não pode se prender ao politicamente correto como as pessoas hoje querem fazer. E, aliás, muita gente vai para o inferno por isso.
Porque o politicamente correto é aquele negócio de não querer, sabe, desagradar ninguém, a ideologia X, a ideologia Y, eu tenho que estar aqui no meio de todo mundo, mas não posso me expressar. Não, irmãos. Nós precisamos, como povo de Deus, nos posicionar e defender a palavra de Deus, defender a cultura do céu na terra, porque a oração de Jesus é: venha o teu reino nessa terra, e um reino tem a sua cultura, e um reino tem o seu costume. Não podemos dizer que somos de um reino, mas com costume de outro. Se somos do céu, a nossa cultura é do céu. Se somos do céu, a nossa ética é cristã. A palavra de Deus diz que existem muitos homens que não cabem nesse mundo. A palavra diz em Hebreus: homens dos quais o mundo não era digno. A Bíblia diz que Moisés, ele não se moldou ao Egito, mas a Bíblia diz que ele abandonou o palácio para sofrer com o povo de Deus. Será que nós hoje, quando temos uma oportunidade de crescer na vida, de chegar nos lugares mais altos, será que nós, quando temos uma oportunidade de termos uma posição melhor, mas essa posição implica em você aceitar condições que vai contra a sua fé, como é que você age? Como é que você age? A Bíblia diz que Moisés disse: deixa o palácio para lá, eu vou sofrer com o povo de Deus. Abriu mão. A palavra diz, irmãos, que Daniel, ele não se moldou à Babilônia, mesmo sendo jogado na fornalha, ou melhor, na cova dos leões. A palavra diz que João Batista, ele denunciou o pecado do rei Herodes, mesmo tendo a sua cabeça decapitada dias depois. Mas ele não se curvou, ele não se moldou ao pecado daquele homem. Então, eu quero que você entenda, meu irmão, não tome a forma desse mundo. Não seja politicamente correto. Você pode dizer para o seu irmão, diga: não seja politicamente correto. Isso pode te levar para o inferno, meu irmão. Amém? A palavra de Deus é a nossa regra. Para terminar, não vos conformeis com esse mundo. Também Paulo está dizendo: não se conforme com esse mundo, enquanto há um céu de glória te esperando. Meu irmão, conformar com o mundo, enquanto há algo preparado, disse Jesus: eis que vou preparar-vos um lugar. E quando tiver tudo pronto, eu voltarei para levar vocês, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então eu digo para você: não se conforme com esse mundo, porque há um céu de glória aguardando a igreja do Senhor Jesus. Meu irmão, o grande desafio de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas foi fazer o povo deixar de ser conformado com o Egito. Veja que a promessa de Deus com o povo era: vocês vão estar numa terra larga, ampla, uma terra que emana leite e mel. Mas ele dizia assim: não, nós queremos voltar para o Egito, porque lá tem pepino, tem cebola. Olha só. E Deus disse: vocês vão comer agora lá, vai ser uvas. Vocês vão tomar do mel que escorre na rocha. Uma terra próspera, que tudo que vocês plantarem vai brotar com força da terra. E eles, diz a Bíblia, que eles volta e meia queriam voltar. Então o trabalho de Deus, irmãos, não foi tirar o povo do Egito, não foi, mandar aquelas pragas, foi fichinha. O que deu trabalho para Deus foi tirar o Egito de dentro do povo. Como é conosco hoje? Deus fala assim: sai desse mundo, não tem nada para você aí. E nós saímos, e volta e meia queremos ficar
assistindo o mundo, queremos provar do mundo novamente. Ou seja, parece que o trabalho de Deus maior não é fazer grandes coisas da nossa vida, mas é tirar o mundo de dentro de nós. Nos libertar do mundo é o grande desafio de Deus. Portanto, durante o Êxodo, a Bíblia diz que aquele povo, eles volta e meia, eles queriam parar na beira do caminho. E eu falei um tempo atrás aqui, e tem uma frase que eu guardei muito no meu coração, e isso é algo que ficou marcado na minha vida. O lugar que você decide parar, torna-se o seu destino. Guarde isso no seu coração. O lugar onde você decide parar, ali ficará sendo o seu destino. Pastor, casamento está difícil, vou parar com esse negócio. Se você parar, todo mundo vai te conhecer como aquele que desanimou, que desistiu e que parou. Ali vai ser o teu destino. Existem muitas coisas difíceis na vida, irmãos. Aliás, poucas coisas são fáceis. As boas, geralmente, são tudo difícil. Mas eu quero falar para você, não pare, não se conforme com o meio do caminho. Eu tenho falado muito isso aqui. Jesus disse que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. A proposta do reino para você e para mim não é ir longe, mas é ir até o fim. Porque aonde você parar, ali ficará sendo o seu destino. Portanto, Paulo vem e nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui, para finalizar, olha só o quanto isso aqui é interessante. Tem duas palavras aqui nesse texto que elas falam de forma. Primeiro, não vos conformeis. Forma. Molde. A segunda, mas transformai-vos. Transformação, uma nova forma que o cristão vai ter por causa de algo que está na mente dele, que foi renovado. Ou seja, não tome o molde do mundo, não se conforme com o molde do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Glória a Deus. Para quê, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu sei que a gente quer muita coisa boa para a gente. Eu sei que a gente sonha com muita coisa boa. Mas eu prefiro acreditar que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. E é por isso que eu estou aqui. Porque se eu fosse seguir a minha própria vontade, eu não estaria aqui. Eu estaria lá na minha cidade, correndo atrás dos meus sonhos. Mas eu acreditei que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A sua vontade é boa, você pode ter planos bons, mas a vontade de Deus, ela é melhor para a sua vida.